Querida irmã, querido irmão em Cristo, o Salmo de hoje, capítulo 26, o versículo 12, diz o seguinte: nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus, o Senhor. Do Novo Testamento, primeira carta que Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 14, versículo 26, diz o seguinte: meus irmãos, e eu acrescento minhas irmãs, o que é que deve ser feito? Quando vocês se reúnem na igreja, um irmão tem um hino para cantar, outro, alguma coisa para ensinar, outro, uma revelação de Deus, outro, uma mensagem em línguas estranhas, e ainda outro, a interpretação dessa mensagem. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja. A gente, como cristãs e cristãos de tradição luterana, não tem muito essa questão do falar em línguas estranhas, o que aparece aqui no texto. Mas eu gostaria de pegar o texto como um todo e ver o que o apóstolo Paulo quer nos ensinar ao escrever essa carta à comunidade de Corinto e, consequentemente, também à sua comunidade, à minha comunidade. Bem, lá no Antigo Testamento, uma das coisas marcantes é a adoração, o louvor a Deus. Nas reuniões de adoração, eu louvarei a Deus o Senhor. Quando a gente vai para a igreja, quando a gente se reúne com outras irmãs e outros irmãos, o nosso objetivo é louvar a Deus, é permitir que Deus fale a nós, é ouvirmos, por exemplo, o que outras pessoas, irmãos e irmãs, têm como profissão de fé, e aí eu me engato nessa profissão de fé. Por isso a profissão de fé nunca é feita sozinho, é o credo apostólico ou outro credo qualquer que usamos, mas é a comunidade inteira que faz junto. Também a oração é importante nesse momento. E o apóstolo Paulo está dizendo, quando vocês se reúnem na igreja, cada um tem algo diferente. Um quer cantar uma música, o outro vai querer cantar outra música. Um tem alguma coisa a ensinar, talvez o outro tenha feito uma experiência e quer ensinar outra coisa. Aqui a gente vê que a chance de dar bagunça, de dar uma confusão na hora do culto é muito grande. Por isso, o culto precisa ser um momento organizado. E por isso nós temos a liturgia. A liturgia são os diversos passos que existem num culto e que não que precisam ser obedecidos, mas estão aí para nos orientar e evitar que dê confusão, que dê bagunça. Agora, uma coisa importante é, com todas essas situações, onde um quer cantar, o outro quer revelar alguma coisa que ouviu de Deus, outro quer trazer uma mensagem em línguas estranhas, e nós luteranos não somos contra o falar em línguas. Existem poucas situações, mas existem pessoas em nossas comunidades, um ou outro, que tem o dom de falar em línguas estranhas. Mas o apóstolo Paulo, ele quando vai escrever lá para a comunidade de Corinto, onde tinha muitas pessoas, ele vai dizer, olha, não tem sentido nenhum alguém falar em línguas estranhas e ninguém entender bulufas. É o que eu falei ontem, do falar em latim e falar em alemão. Não que sejam línguas estranhas, são línguas conhecidas, mas são línguas estranhas e desconhecidas para quem nunca ouviu, nunca estudou latim ou nunca estudou alemão. Só estou mostrando isso, mas as línguas estranhas que se fala no Novo Testamento, são línguas onde a pessoa começa a falar com Deus, sozinha.
E só ela vai entender isso. Mas existe também, diz o apóstolo Paulo, o dom da interpretação dessas línguas, né? E se não tiver ninguém para interpretar, o apóstolo Paulo fala, então é melhor não falar em línguas. Por isso na igreja luterana se fala tão pouco em línguas estranhas, mas não que seja proibido, não que não exista, né? Só estou explicando. Mas o apóstolo Paulo encerra esse versículo com o que eu também quero encerrar. Que tudo seja feito para o crescimento espiritual da igreja, e não da pessoa, e não de mim como cristã ou cristão. É da igreja como um todo. Isso eu acho fundamental. A gente às vezes não vê esse finalzinho e só lê que tudo seja feito para o crescimento espiritual. Mas é para o crescimento espiritual da igreja. Se a gente se reúne em culto, é para o crescimento de todos, todas. Se você quer ter o seu momento sozinho em casa, é louvável e acho isso muito importante. Se ali você quer falar em línguas, né, com Deus, fale. Deus vai te entender e você não precisa de intérprete. Mas lá na igreja é necessário ordem. Para isso, a gente escolhe os hinos de antemão, a gente tem toda a liturgia programada exatamente para evitar confusão e ter o crescimento espiritual de todas as irmãs e irmãos que vão para o culto naquela ocasião. Que a gente possa, ao retornar aos nossos cultos presenciais, novamente vivenciar esse momento gostoso de estar junto e de crescer como igreja. Fortíssimo abraço para você!